A maioria dos cristãos já fez essa oração que eu estou chamando de a oração para além da oração. E como é que nós fizemos essa oração? Como é que você fez? Normalmente essa oração ela é feita sozinho. Essa oração ela é feita num quarto, numa sala. Você pode ter feito essa oração no banheiro do seu trabalho. Você pode ter feito essa oração no carro, numa horta que você tem lá no cantinho do quintal, na pia de uma cozinha, quando você lavava uma louça. Você pode ter feito no meio ali do cafezal, do laranjal, no meio do mato, quando você estava lá na sua chácara, no seu sítio e deu uma corrida por um canto onde ninguém estava te vendo. Essa oração, às vezes, ela fica entalada, engasgada no coração da gente, na garganta da gente. E você vê as pessoas, você quer orar, mas você não quer demonstrar tudo o que você está sentindo. E você fica procurando um cantinho, você fica procurando um lugar. E é nesse lugar onde você encontra privacidade, onde você se certifica de que de fato você está sozinho e distante das pessoas, que você então resolve fazer a sua oração. E é nesse momento que eu e você somos invadidos por um sentimento e expressões que nem mesmo nós compreendemos e entendemos. São aquelas orações que elas vão para além das orações. É a oração além da oração. É isso que eu estou chamando de oração além da oração. Você dobra os joelhos, ou você está sentado no seu carro, ou você está em pé num lugar, num corredor, numa escadaria onde você se esconde, vai para um canto. E aí você vai com o firme propósito de orar, e aí as palavras não saem. A única coisa que sai na oração, além da oração, é dor, tristeza, angústia, sofrimento, muito choro, muito soluço e muita lágrima. Eu conheço pessoas que ficaram nesse estado, que ficaram nesta condição por horas, sem conseguir pronunciar uma palavra inteligível. Apenas sons, apenas desabafo, num êxtase emocional que marcou aquele momento. E é incrível, todas as pessoas que já passaram pela oração além da oração, todas elas contam, elas narram a mesma coisa, com palavras diferentes. Elas dizem que elas se levantaram, elas saíram da oração com o peito aliviado, com sabe, com as emoções todas ali controladas. Elas saem calmas, elas saem com forças renovadas, cheias de esperança, mesmo sem saber o que oraram, porque elas acabaram de participar numa oração além da oração. Eu não sei se você já teve orações como essa que eu acabei de te falar. E eu queria saber, você está aí assistindo? Se você teve, levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha nos comentários, coloca nos comentários, para a gente poder saber dessa interatividade nossa, dessa comunhão de fé, de luta, de esperança, de batalhas diante do trono, diante do altar, batalhas de oração. Eu já tive muitas experiências, não foram poucas, muitas experiências desse tipo de oração,
a oração que vai além da oração. Eu já tive essa experiência no meu secreto, no meu quarto, no meu carro, num quarto de hotel, como eu já tive essa experiência num retiro, numa vigília, onde me ajoelhei para orar e nenhuma palavra saiu. Só foi muito choro e muita lágrima, porque os dramas eram tão grandes que não saiu. Não saiu nada que pudesse ser compreendido, mas eu sei que a minha oração foi feita. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia ensina sobre isso. A Bíblia, pelo menos, explica e dá um norte, uma palavra de conforto para a gente sobre a oração, além da oração. Dá. Eu vou ler para você um versículo que está aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. É o versículo 26. Eu vou ler em nome de Jesus. Diz assim: semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Feche seus olhos. Santo Deus, glória, honra e louvor a Ti. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto, obrigado por essa explicação tão lúcida, tão clara, que o apóstolo Paulo deixa para a gente ali na igreja de Roma e que nos instrui, nos ensina e nos consola até o dia de hoje. Eu peço em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nos dá, Senhor, direcionamento nas nossas orações através desse texto, deste ensino que Tu deixaste a nós através do Teu apóstolo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E como é que a oração além da oração acontece? Como é que ela acaba acontecendo? Porque aqui você já precisa aprender, como eu aprendi, uma coisa. Nós não programamos essa oração. A gente não planeja esse tipo de oração. Esse tipo de oração simplesmente chega e acontece na nossa vida. E nos marca profundamente. O texto, aqui, o capítulo 8, verso 26, é muito claro. Semelhantemente, o Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. Então, Paulo ele introduz o tema declarando o estado emocional que a gente se encontra. Invariavelmente, você só vai experimentar, você só vai ter essa vivência e essa prática de oração e esse presente do céu nos momentos de fraqueza. O Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Então Paulo ele define o quadro, ele define o cenário e aqui ele dá o diagnóstico para a gente. É um momento de fraqueza. Essa fraqueza, ela pode ser física, ela pode ser espiritual, ela pode ser emocional, fraqueza de caráter, todos os tipos de fraquezas. É na nossa fraqueza que isto vai acontecer. É na nossa fraqueza que a oração, além da oração, será processada. A nossa fraqueza aqui tem o significado de impotência. Nós não temos potência nenhuma. Nós estamos impotentes diante da vida, diante dos cenários, diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante dos ataques, diante dos diagnósticos que a nós são comunicados, diante das tragédias com pessoas que a gente ama, diante da dor que uma criança sente e que a gente não tem muito o que fazer, diante do quadro desesperador daquelas pessoas pelas quais nós entregamos a vida, as nossas fraquezas. Então, no momento das nossas fraquezas,
nós podemos viver essa experiência que Paulo explica de uma forma tão tremenda aqui para a gente. O Espírito nos ajuda, é a palavra que ele usa, nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém. Ou seja, você dobra o joelho, você vai ao altar da oração, você procura estar diante de Deus, diante do trono, aos pés de Cristo, você quer orar, mas faltam palavras. Nesse momento a gente não sabe como orar. Nós temos muito a pedir, nós temos uma luta enorme, o massacre dos eventos gera tanta dor, tanto sofrimento, tanta angústia na gente, mas a gente não sabe como orar. E aí é tremendo o que acontece. Olha o que acontece aqui na sequência. A gente não sabe, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser proferidos. Essa é a tradução, é a King James, mas a maioria das Bíblias, provavelmente a Bíblia que você está lendo aí, usa a palavra inexprimíveis. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Na minha tradução, com gemidos que não podem ser proferidos. Por que não podem ser proferidos? Porque não tem palavras para ele. Não tem palavras para estes gemidos. Não tem palavras que traduzam, que expressem o que eu estou gemendo. E aí é choro, é lágrima, é gemido, é lamento, é dor, é sons de sofrimento. Então, aquilo que nós pensávamos ser algo que ninguém poderia entender, que ninguém poderia compreender, só que nós terminávamos e terminamos as orações que assim o fizemos, a oração para além da oração, a gente terminou confortado e consolado, sem saber explicar direito. Mas o apóstolo Paulo explica. Nesse momento, quem está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, quem está provocando esse choro, quem está provocando esse gemido, é o Espírito que habita em nós. Não dá para ser proferido, é inexprimível pela inteligência humana, mas o som e a mais bela oração está sendo feita. Embora nós não compreendermos exatamente o que falamos, por que falamos, como falamos e o que argumentamos. A luta é muito grande. E essa oração ela é rica demais. Ora, mas e o que exatamente o Espírito fala? O que exatamente Deus está analisando ali? Bom, aqui na carta aos Romanos, eu quero ler um versículo para você que está logo no capítulo 2. No capítulo 2, o versículo 16, ele diz assim, no dia em que Deus o julgar por meio de Jesus Cristo os segredos dos homens conforme o meu Evangelho. Esse texto, versículo 16 do capítulo 2, ele está dizendo que Deus, o soberano Deus, ele conhece todos os segredos que estão depositados no coração dos homens. Todo o coração. Esse texto está dizendo que Deus sabe tudo. Se você não prestou atenção, eu quero grifar, eu quero reforçar. Deus sabe tudo. Não é alguma coisa, não é quase tudo. Deus conhece tudo que vai no seu coração e no seu interior. Então, esse Deus que conhece tudo e que Ele é todo-poderoso, no Velho Testamento Ele tem um nome. O nome dele no Velho Testamento é Yahvé. Mas Ele é chamado por muitos títulos, tem muitas referências a Ele. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus de Israel,
Ele é o Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Ele é o Senhor que sara. Ele é o Senhor que é provedor. Ele é o Senhor da guerra. Ou seja, no Velho Testamento nós temos mais de 80 nomes compostos que se referem a Yahvé. Quando a gente chega no Novo Testamento, ele também recebe nomes. Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, se refere a Deus como o Pai que me enviou. E aí, quando Paulo, aqui no versículo 26, diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, no verso 27, na sequência, nós somos apresentados a um outro título que fala sobre Deus. E eu vou ler para você. E aí você vai entender por que é que ele sonda os nossos segredos. O versículo 27, ele diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Presta atenção. Aqui, examina os corações. A palavra examinar aqui, ela, no texto original, é perscrutar. O título que aparece aqui no versículo 27 para Deus é o perscrutador de corações. O que significa perscrutar? Significa investigar e investigar a fundo. É como você contratar um detetive ou, uma equipe de detetives para investigar. É como você tem uma doença rara e você é milionário e você pode contratar a melhor equipe médica no teu tipo de doença para investigar, para examinar com muitos exames, até se chegar à causa, até se chegar ao diagnóstico correto. Então, perscrutar tem a ver com examinar, com investigar, explorar, pesquisar. A raiz da palavra, ela indica uma pessoa que acende uma tocha e entra num corredor escuro, numa caverna escura, e nessa caverna escura, com a luz dessa tocha, essa pessoa começa a investigar, a pesquisar e a examinar muitas coisas que estão no oculto desse lugar escuro. E essa pessoa, o perscrutador, na verdade, ela procura uma coisa específica. Ela não está vendo todas as coisas, mas na sua tocha na mão, ela vai descobrindo muitas coisas, até que ela descobre aquilo que ela foi atrás. Esse é o perscrutador. E aqui no versículo 27, Paulo diz: aquele que perscruta os corações. Deus, como perscrutador, ele sonda os corações. E a palavra sondar aparece na maioria das traduções. Então, ele vai entrando no escuro dos corações, e no meu coração e no seu coração, nos nossos corações, Deus, ele encontra, ele acha muitas coisas. Eu diria para você que a maioria dessas coisas seria melhor que elas permanecessem no escuro, seria melhor que elas não fossem reveladas. E aí eu fico emocionado com Deus. Eu fico grato a Deus, porque Deus, ele preserva, ele guarda, ele respeita, ele trata das nossas feridas, das nossas fraquezas, e ele cuida e permite que estas coisas sejam tratadas e não nos envergonhem publicamente. Todas, não. Você sabe que grandes heróis da Bíblia tiveram seus grandes pecados tornados públicos. Mas quando você começa a investigar esses grandes heróis da Bíblia,
Você começa a perceber na construção de cada personagem, na psicologia de cada personagem, que muitas informações, muitos detalhes não foram fornecidos para a gente. Mas é certo e evidente que Deus conhece cada um desses detalhes, cada uma dessas derrotas e quedas desses homens e mulheres de Deus. Porque homens e mulheres de Deus, todos eles, todos nós, somos vasos de barro. É um testemunho que carinhosamente foi mandado para mim hoje de um aluno que na sua sala de aula ele invejava e ele cobiçava e ele desejava o relógio caro do colega da carteira ao lado. O colega da carteira ao lado, filho de família rica, ele não era rico, ele não podia ter aquele relógio. E esse colega ao lado, ele tinha irritação com o relógio. Ele tinha irritação na hora de escrever e ele tirava o relógio. Se você nunca reparou, raramente você vai me ver de relógio. Aliás, você vai raramente me ver com pulseira, qualquer coisa do tipo. Às vezes eu coloco a pulseira dos eventos onde eu vou, porque precisa colocar. Porque me irrita. A minha pele não gosta. Enfim. Aí, um belo dia, esse aluno deixa o relógio, vai na cantina, vai fazer alguma coisa, e aí o aluno que desejava aquele relógio, que tinha ambição por aquele relógio, cobiça por aquele relógio, sem que ninguém percebesse, ele pega e coloca na mochila dele e fica quieto. Até que quando a aula termina, o menino vai procurar o relógio, não acha, aí o menino fala: professor, eu saí para ir na cantina, o meu relógio sumiu. O garoto não acusou ninguém, mas nas palavras dele, o que ele estava dizendo é: alguém roubou o meu relógio. O professor olhou para a classe e falou: quem pegou o relógio dele, devolve agora. O menino ficou quieto. Ninguém falou nada. Aí o professor falou: ninguém sai, ninguém vai sair. Todos vocês coloquem as mochilas nas mesas e eu vou revistar mochila por mochila agora e ninguém mexe mais na mochila, não se movimenta, cruza os braços, ninguém sai daqui. Bom, o aluno que roubou o relógio, ele entrou em pânico. O aluno que roubou o relógio, ele começou a pensar: meu Deus, ele vai achar o relógio. Vai ser uma vergonha. Eu não apareço mais nessa escola, eu vou ser expulso. Que coisa horrível. Meus pais, quando souberem. Aí o professor vira e fala assim: e agora eu quero que todos os alunos fechem os olhos. E aí o professor saiu fazendo a revista. E fez a revista. E aí, quando ele terminou, ele falou: bom, tá aqui o relógio, já encontrei, devolveu para o menino. O garoto que roubou ficou em pânico, mas aí o professor não falou nada e dispensou todo mundo. Passaram-se 30 anos, 40 anos. E um belo dia esse aluno entra num restaurante, ele olha e ele reconhece o velhinho que estava lá era o professor. E ele foi até o professor. Professor, o senhor não deve lembrar de mim. O professor falou: não lembro. Pois é, eu era muito novo, mas o senhor me deu aula. É mesmo? É. E eu quero bater uma foto e eu preciso falar. O senhor mudou a minha vida. O senhor mas o que aconteceu? Aí o aluno conta tudo o que aconteceu. E conta do fato do professor não ter entregue ele publicamente. Aí o professor virou para ele e falou assim: olha, eu lembro desse dia. Eu lembro do roubo. Eu lembro que eu achei o relógio. Eu lembro que eu devolvi o relógio. Mas jamais eu ia saber que era você. Por quê? Porque eu também fechei os olhos. O professor, ele tinha os corredores de forma decorada. Ele mandou colocar nas mesas, mandou a turma fechar os olhos, porque ele sabia fazer aquilo direitinho. Era a vida dele, dar aula naquela sala de aula.
Aí o ex-aluno chorou, o professor chorou, eles se abraçaram, e aí o aluno ficou ainda mais agradecido, porque o professor deu essa lição nobre de, sabe, de chamar a atenção, de corrigir a pessoa sem humilhar, sem expor. E eu tenho a impressão que muitas vezes Deus faz isso comigo e com você. Deus não fecha os olhos, porque Deus ele enxerga e vê todas as coisas. Ele é o Deus soberano, ele é o perscrutador de corações. Ele sabe de tudo, ele vê todas as coisas. Mas ele, com amor de Pai, ele nos preserva de muitas coisas. Mas calma, não vai ficar muito confortável nisso. Existem erros nossos que serão públicos e que Deus tornará esses erros públicos para o nosso aprendizado, para o nosso ensino, para a nossa vida. O que eu quero dizer é, não brinque com esse Deus, porque Ele é um Deus consumidor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Ele é o Deus que habita na oração além da oração. Essa oração que é de um nível superior, essa oração que ela tem um grau de espiritualidade que só quem passa por ela compreende o que eu estou falando. Essa oração que a gente nem sabe orar, não sabe o que orou, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele faz intercessão pelos santos segundo a vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Você foi para o altar da oração, você queria fazer a sua oração e agora você é levado para uma oração além da oração, e agora você vai orar segundo a vontade de Deus. Essa oração é tremenda. Você não erra no verbo, você não erra no que pede, você não pede nem a mais nem a menos, você não pede coisas infantis, coisas bobas, coisas carnais, coisas que têm a ver com o seu orgulho e as suas dúvidas. Não, você vai chorar, você vai se derramar, você vai gemer, mas é uma oração que tem a intercessão do Espírito Santo de Deus. E quando o perscrutador de corações ele entra, e ele acha coisas que nos envergonham, e ele acha tudo que está aqui dentro, porque ele vê todas as coisas, mas ele também acha esse momento. Ele se encontra com esse momento, ele se encontra com o som do gemido que o Espírito Santo de Deus provoca. É incrível. No exato momento quando a gente não sabe orar, os gemidos inexprimíveis que não podem ser proferidos, eles começam. No exato momento que a gente começa a gemer, a gente começa a gemer e a chorar as coisas de Deus e a vontade de Deus e que a gente não compreende. No exato momento que a gente está gemendo, a gente não compreende nada, mas Deus compreende tudo, o Espírito compreende tudo e sabe exatamente o que é melhor para a minha e para a sua vida. É nesse contexto que Paulo ele vai dizer logo na sequência no versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Olha o que Paulo está dizendo. Você mal sabe o que está orando, você nem sabia como orar, mas Paulo está dizendo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados pelo propósito de Deus, porque aqui está na essência dessa oração, no núcleo dessa oração, você está vivendo os propósitos de Deus para a sua vida. É nessa ideia toda e é nesse cenário todo que aí a gente chega no último versículo que eu quero ler para você, que a gente chega no versículo 31. É no 31 que Paulo vai fazer essa declaração incrível que marca todo cristão no mundo inteiro. Olha o que ele vai dizer no 31.
O que diremos então a estas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Você entendeu? Olha como Paulo, do versículo 31 para frente, Paulo está concluindo o capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos, se você se der ao trabalho de ler ele inteirinho, ele é uma vista panorâmica do Evangelho. Ele tem riquezas e ensinamentos incríveis para a nossa vida. Mas eu quero que você não se esqueça como é que você chegou na oração além da oração. O que te trouxe a experiência de ter e de viver uma oração que vai além da oração? Sabe o que foi? Medo, desespero, sofrimento, ofensa, perseguição, ataques. Todas estas coisas é que te colocaram num beco sem saída, num lugar de impotência, e aí você só tinha como recurso o clamor e a oração, e aí você dobrou os joelhos e você começou a viver a experiência da oração, que vai muito além da oração. E aí Paulo, na hora que ele vai começar a concluir o capítulo, ele faz essa pergunta retórica: o que diremos à vista de todas estas coisas? Quais coisas? As coisas que te levaram no altar da oração, onde você não sabia orar, e foi produzido em você pelo Espírito que habita em você gemidos inexprimíveis. Então, Paulo está dizendo: todas estas coisas, Ed, que te atacam, que te afrontam, que te ofendem, que querem mal contra você, que te fazem sofrer, que acabam com a sua vida, que arriscam a sua vida, que humilham a sua vida, todas estas coisas, o que diremos à vista de todas estas coisas? E aí ele faz a pergunta retórica: se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta de Paulo está na sequência. A resposta de Paulo é: nada e ninguém pode contra nós. Por quê? Porque Deus é por nós. Porque quando eu não sei orar, o Espírito de Deus habita em mim. Então o Espírito, o Filho, o Pai, a Trindade está atuando. E aqui, até o final do capítulo, ele vai nos conduzir com perguntas retóricas, e elas são retóricas porque ele já tem a resposta. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a fome? Será o medo? Será a perseguição? Serão os inimigos, potestades, anjos, demônios, inferno? O que nos separará do amor de Cristo? E ele vai terminar afirmando: nada e ninguém nos separa do amor de Cristo. Por quê? Porque Cristo está em nós, Cristo nos garante, Cristo nos dá a vitória. É Cristo quem cuida de nós. Nada nos separa do amor dele. Por quê? Porque Deus é por nós. Deus nos resgatou. Deus nos chamou. Deus nos abençoou. Isso tudo é quando você vive a experiência de ter orações que vão além da oração. Nesse momento, nada e ninguém nos separa do amor dele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente muitas vezes não sabe o que orou, a gente não sabe o que pediu, mas a gente sabe que o Espírito intercedeu, que a vontade de Deus prevaleceu, que o melhor foi feito e que bênçãos de Deus estão a caminho. Estas são aquelas orações que a gente faz e quando a gente termina, a gente vira para quem a gente ama. No meu caso, eu viro para minha esposa e falo: Rê, eu tenho plena convicção que Deus ouviu esta minha oração e que a bênção dele vai chegar. Faça essas orações no seu lar. Não tenha medo, não fuja na hora da dor e do sofrimento. Se encontre com Deus no altar da oração
e não tenha vergonha de se derramar na presença dele. Vá além da oração, porque Deus tem além para te dar, muito mais do que você pede, sonha ou imagina. Que Deus te abençoe.